o ônibus é complicado, o ponto de ônibus não oferece nenhum tipo de proteção, né? A gente vê muito o Insulano tentando se abrigar como pode, né? Quando a gente teve essas semanas de chuva, quando tinha alguma marquise por perto, ele tentava se proteger, quando tinha alguma árvore por perto, ele tenta se proteger, mas e quando não tem nada, como a gente está vendo nessas imagens? A gente vê que a marquise mais próxima não abrigaria todo mundo, né? Então, é difícil, né, a gente ver esse tipo de situação. Eu até conversei com um dos passageiros que estavam no ponto na hora para perguntar para ele a sensação, o que ele achava desse problema, e ele me falava que, além de tudo, o local onde ele estava, que eu entrevistei ele na estrada do Rio Jequiá, ele falou, além de tudo, o transporte ainda demora para chegar. Porque se a gente tivesse que esperar, por exemplo, numa chuva, mas fosse rápido, então a gente até tentaria ficar ali, mas imagina só você esperar horas e horas, não chega a horas, mas muitos minutos na chuva e ainda chegar a pegar um transporte ruim, enfim, são problemas atrás de problemas e que é lamentável, de fato lamentável. Uma situação que eu consigo imaginar que daqui a pouco a gente vai chegar a esse ponto acontecer que nem acontece na Avenida Brasil, que alguns pontos que não tem cobertura, o que acontece? Algumas pessoas, por vontade, por iniciativa própria, improvisaram uma estrutura para poder abrigar os passageiros, né? Então, tem um indicativo, assim, quando a gente olha para uma estrutura urbana, né, uma cidade, o mobiliário urbano é muito importante, né? O mobiliário urbano é lata de lixo, é o banco da praça, é um vaso ali que tem uma planta que embeleza e produz sombra e tal, e tem a questão do ponto de ônibus. Eu pedi para o PH colocar a charge aí, que também trata desse assunto. Quer dizer, é como o Richard estava dizendo e o Nico, a gente está numa época agora de climas extremos, né? Então, hoje, agora, por exemplo, está um sol maravilhoso, mas à tarde chega a ficar um temporal, né? E está aí o usuário do ônibus que fica lá no ponto e para ele sempre é tempo ruim, né? É claro que a gente sabe que não tem condição de todos os pontos de ônibus da Ilha do Governador terem uma cobertura, mas que os principais tenham, né? Que se faça isso de uma forma... Antigamente a gente lembra que as coberturas eram de concreto, eram aquelas coisas pesadas e tudo, e até duravam bastante tempo, mas por falta de manutenção já teve caso até de desabar em cima das pessoas, e, enfim, aí aboliu-se isso, demoliram essas coberturas de concreto. Aí veio a iniciativa privada, explorando esses pontos, como o Richard falou, de metal, com propagandas e tudo, só que são muito bonitas, acredito eu que sejam também muito caras e difíceis de difícil manutenção, e acabam não resolvendo o problema de todo mundo. Então, é importante que isso seja visto realmente, e a sugestão do Richard é legal, a gente faça aí uma matéria para saber quais as soluções que a gente pode encontrar para minimizar esse problema, né? Porque muita gente pode pensar assim, né, Maurício? Um telhado, uma cobertura, porque assim, quem está de carro, quem está andando para cima de carro, olha para isso aí nem esquenta a cabeça, mas para quem está ali, ó, ou torrando ou ficando todo molhado num ponto de ônibus, é terrível.